Namastê! Hoje eu passei pelos grupos falando muito da origem do movimento energético, né? Como o movimento energético se inicia a partir de um conceito de Purusha e Prakriti que a gente tem também nos Vedas, né? E é interessante a gente entender que tudo surge do Criador Brahma, do Criador Atma, né? E do Atma, essa vontade de se multiplicar, esse desejo que surge e no Atma a divisão em Purusha e Prakriti, né? Purusha representa a energia do masculino e também representa pra gente consciência. E Prakriti representa o próprio mundo manifesto, a energia manifesta, a vida manifesta no mundo manifesto. Então, quando Purusha, né, que é essa energia, ela gera um movimento para a vida, ela libera esse potencial da energia Shakti e a partir desse potencial a gente ativa esse infinito campo de criatividade, de movimento que vai gerar vida. Então, Purusha seria o espermatozoide que ativa, né, o óvulo, e Prakriti seria todo o útero, o óvulo, o feto, a vida e todo esse movimento da vida criativo. Então é importante a gente entender que no Prakriti a gente já teve uma perda do distanciamento da fonte, e quanto mais a gente se distancia da fonte, mais a gente vai desqualificando a energia no nível da sutileza e da pureza. Então em Prakriti a gente já tem uma certa densidade, uma certa desqualificação da energia. Então, isso é importante da gente entender. E Purusha é esse potencial de consciência, né? Isso não quer dizer que o homem é superior à mulher, ou que a mulher ela é pecaminosa, como várias tradições e culturas entenderam, e como várias religiões entenderam, né, esse processo, mas é importante a gente entender que sem essa energia do masculino não existe vida. Sem essa energia, que é uma energia forte de movimento, energia yang, a gente não tem a ativação dessa força que é o Prakriti, que vem ativar também esse potencial da energia Shakti. E por que a gente está falando disso, né? Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem um desejo para o movimento, e muito antes do movimento existir, existe um desejo. E esse desejo, ele já está imbuído nessa primeira necessidade de divisão, de se multiplicar em Atma, quando o Atma se divide em Purusha e Prakriti. Então, o que isso significa? Que nós temos dentro de nós a vontade de nos multiplicarmos. E nós temos o desejo para a multiplicação. E muito mais importante do que se multiplicar na forma de filhos, que eu não estou dizendo que não é a coisa mais fantástica e sensacional que existe, porque olha o que uma mulher é capaz de fazer, né? Gerar realmente um ser, né? E isso só a mulher faz. Mas a gente não pode esquecer dessa força, que é uma força que traz toda a informação que está no masculino. E sem esse desejo não existe evolução. E muito mais do que a necessidade de procriar através de filhos, nós temos a necessidade de reproduzir, de transmitir, de deixar um legado. E isso é feito através de um desejo que gera um movimento, que movimenta várias forças em nós, que ativa o criativo e que muitas vezes através da arte a gente entrega os nossos frutos e o nosso potencial. Então a cura energética do movimento, ela retrata tudo isso, como são esses movimentos internos e a importância do movimentar essas energias femininas e masculinas em nós. Namastê.
Então, só para concluir, né, nos stories eu vou deixar a importância da consciência do movimento e dos movimentos energéticos. Ela vai muito além do só mover o corpo, mas o mover o corpo já é imbuído de toda essa sabedoria, né, de toda essa energia, de toda essa sabedoria e desejo, né? E esse desejo, ele vem já lá em Atman, no processo de se dividir. Então, em algum momento, a gente sente uma necessidade de se multiplicar. E é assim a partir da criação, né? Então, em micro e em macro realidade, é isso que acontece. De toda essa sabedoria e desejo, e esse desejo já vem em Atman, no processo de se dividir, né? No Purusha e Prakriti. Então, todo movimento parte de um desejo inato, da necessidade de liberar essas energias para um processo de conexão direta, de ativar o nosso potencial e também de gerar vida, seja através da arte, seja através de qualquer tipo de criação. Então, o movimento é necessário para que a gente libere os fluxos energéticos desses canais principais que a gente tem, Ida e Pingala. E isso tem um motivo de ser. Então, os povos sentem, né? Em toda a trajetória, em toda a história, existe sempre o relato das danças ritualísticas. Então, esse curso, gente, ele é muito motivador no sentido de entender os caminhos do movimento e o que os movimentos geram em nós, né? No sentido de liberar a libido, mas não só a libido, o desejo pela vida, o movimento que nos devolve a vida, né? Então é muito grandioso e eu estou muito animada e muito empolgada com esse trabalho, que é um trabalho que só vai crescer e que eu vou manter ao longo de 2020, porque ele é tão rico a ponto da gente poder explorar um universo aí infinito de possibilidades de ativações de canais e nadis e de ativação de áreas neurais, de ativações de áreas adormecidas no cérebro e realmente da gente trabalhar um potencial e entender um caminho que não precisa necessariamente estar conectado com os templos, né? E um caminho também para meditação que não necessariamente precisa vir de uma inércia de movimento, de um não movimento do corpo, mas também a meditação com o movimento, né? Acessar esse nosso potencial, entender qual é o nosso movimento, o que é nosso mesmo e por que ele é da forma que é, a nossa relação com o corpo, a nossa relação com a nossa sexualidade, com o masculino, com o feminino, com o Purusha, com o Prakriti, e com todos esses movimentos tão importantes, energéticos, que gera aquilo que todo mundo está buscando, que é cura e equilíbrio, de forma criativa. A transformação só se dá num sim total. Se eu não dou um sim total para a experiência, eu estou entregando um não. E tudo tem que começar com o sim. Né? Então, se eu me fecho em qualquer possibilidade para a experiência, eu estou partindo de uma negação e não de uma abertura para que eu possa realmente colher os frutos e ser surpreendido pela experiência, né? O sim, ele tem que ser seu, porque nós temos a soberania e o livre-arbítrio para a nossa experiência. Mas a partir do momento que você dá um sim total, o universo derrama milhares de possibilidades para que você seja surpreendido por esse grande movimento que é a vida, né? Então, o divino só espera o seu sim, na verdade. Eu também trabalho muito com a dança improvisada, né? Que a gente chama de freestyle, que é as danças que vêm de clubes, de situações que é de improviso. Você não tem necessariamente você não precisa ter uma coreografia. Ela vem exatamente dessa reunião de fatores e que a ideia é não pensar. É você estar realmente aberto como uma antena e que isso promova seu movimento, a sua expressão.
E aí a gente treina para que a gente não precise pensar na técnica, no que a gente vai fazer, mas simplesmente no que esses outros fatores me levam a fazer.